Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Assunção. Joel! Hoje eu venho trazer mais algumas dicas para vocês. Vamos tratar da teoria do delito, da tipicidade, mas hoje trataremos especificamente do dolo. O que seria o dolo? O dolo é a consciência e a vontade dirigida ao resultado, ou seja, a consciência e a vontade de praticar uma conduta dirigida a um resultado. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Nós temos três teorias que tentam explicar o dolo. Vamos a elas. Primeira teoria, teoria da representação. Para a teoria da representação, é exigida apenas a previsibilidade da conduta, ou seja, essa teoria se preocupa apenas com o resultado. A teoria da representação, ela não é mais adotada pelo ordenamento jurídico, então nós trouxemos essa teoria apenas para título de conhecimento. No entanto, ela é bastante cobrada em concursos, como as demais, que nós vamos falar adiante. Vamos à segunda teoria, teoria da vontade. A teoria da vontade, ela complementa a teoria da representação, no que tange à previsibilidade do resultado. Porém, a teoria da vontade exige ainda que o sujeito, que o indivíduo que pratica a ação penal, tenha vontade, ou seja, ela acrescenta o elemento volitivo. Essa é a teoria adotada pelo artigo 18, inciso 1 do Código Penal, ou seja, ela é adotada no que tange ao dolo. A terceira teoria é a teoria do assentimento. Essa teoria, além de exigir a vontade de produzir o resultado, ela também afirma que há dolo quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Essa teoria, no direito penal brasileiro, é adotada para explicar a dolo eventual. Quanto aos elementos do dolo, nós temos dois elementos que caracterizam o dolo. O elemento intelectual, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade. O dolo ele vai se manifestar em três momentos distintos. O primeiro momento, o sujeito tem consciência da conduta e do resultado. No segundo momento, ele tem consciência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E o terceiro e último momento é exatamente a exteriorização da conduta, ou seja, o sujeito antevê o resultado almejado, no caso do dolo, e então ele pratica aquela conduta com a intenção de produzir o resultado querido, o resultado almejado por ele. É importante destacar que com relação ao segundo momento de realização do dolo, não importa que o caminho do crime, o iter criminis, ele transcorra da forma idealizada pelo agente, mas o que importa é o resultado daquela conduta idealizada e externada pelo agente. Bom, vamos falar agora sobre as espécies de dolo. Nós temos em primeiro lugar o dolo direto. No dolo direto, o sujeito quer a produção do resultado. O dolo direto pode se dividir em dois: dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. No dolo direto de primeiro grau, o sujeito tem a consciência que a sua conduta vai provocar o resultado, e ele também tem a vontade de provocar uma transformação, de que sua conduta provoque o resultado. Então, o dolo direto ele abrange o fim. Um exemplo de dolo direto de primeiro grau é o homicídio. Um exemplo efetua disparo de armas de fogo contra um terceiro com a intenção de que esse terceiro venha a morrer e esse sujeito efetivamente morre. No dolo direto de segundo grau, o sujeito prevê os efeitos colaterais e esses efeitos colaterais são consequência necessária do resultado almejado por ele. Um exemplo clássico é o sujeito que coloca uma bomba no avião no intuito de matar uma pessoa que está ali dentro. No entanto, ele acaba exterminando a vida de todos os demais. Tem um exemplo até no seriado lá do Pablo Escobar, que ele manda matar, ele põe uma bomba lá para matar um cara já. Aí mata, derruba o avião inteiro. Todo mundo morreu! Temos ainda o dolo indireto, como espécie de dolo. O que seria o dolo indireto? O sujeito não almeja o resultado, mas a sua conduta acaba provocando esse resultado que não é desejado pelo sujeito, ao contrário do dolo direto, em que o resultado é querido por ele. O dolo indireto pode se dividir em dolo eventual e dolo alternativo. No dolo eventual,
o sujeito tem a previsibilidade do resultado. Ele prevê o resultado como possível. Porém, ainda assim, prevendo esse resultado, ele não deixa de agir. Ao contrário, ele age. Ele não se importa com a consequência, com o resultado. É o verdadeiro, desculpa a expressão aqui, mas um exemplo usado, liga o foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Um exemplo, sujeito passando próximo a um local onde existem crianças. Ele acelera o veículo e pouco se importa com a passagem de crianças por ali. Esse sujeito, então, ele age com o dolo eventual. É importante observar que no dolo eventual, a assunção do risco ela é extraída dos casos concretos e não da mente do autor. Dolo genérico, outra espécie de dolo. No dolo genérico, o sujeito tem a consciência e a vontade de realizar os elementos objetivos do tipo, lá do artigo 18, inciso 1 do Código Penal. É o dolo mais comum, como eu já exemplifiquei, o sujeito que deseja matar um indivíduo, ele vai e desfere alguns tiros contra ele. Diferentemente do dolo genérico, temos o dolo específico. O que seria o dolo específico? São os elementos especiais do tipo. Um exemplo clássico, artigo 155, furto. Aquele que subtrai coisa alheia móvel, e aí nós temos lá, para si ou para outrem. Então não basta que ele pratique apenas esse elemento objetivo, subtrair coisa alheia móvel. Ele também tem que subtrair para si ou para outrem. Só assim é que teremos o tipo penal de furto. Bom, para finalizar, vamos falar do dolo natural e do dolo normativo. O dolo natural ele é utilizado pela teoria finalista, que aliás é adotada pelo Código Penal. No dolo natural, a potencial consciência da ilicitude ela foi deslocada para a culpabilidade. Em razão disso, o dolo ele possui só o elemento cognitivo e o elemento volitivo, ou seja, consciência e vontade. Como a potencial consciência da ilicitude foi retirada do dolo e ela foi para a culpabilidade, é por isso que é chamado de dolo natural. Esse é o dolo que é utilizado pela teoria finalista e, consequentemente, pelo nosso Código Penal. Para finalizar, o dolo normativo. O dolo normativo é formado pelo elemento cognitivo, pela consciência da ilicitude e, ao final, pela vontade. É mesmo? Com o deslocamento da consciência da ilicitude para a culpabilidade, esse dolo, então, passou a ser dolo natural. É importante lembrar que o dolo normativo não é mais utilizado, faz parte da teoria causalista, que, como eu já expliquei em outros vídeos, não é utilizado pelo nosso ordenamento. Bom, pessoal, ficamos por hoje com essas dicas. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil. Qualquer sugestão, crítica ou pedido de conteúdo, manda uma mensagem para mim, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.